Jai Gurudev, então, bem-vindos de volta. Hoje, como disse, desejo a todos um abençoado Narashigadev Chaturdarshi. É uma lembrança de do quão grandioso é o devoto do Senhor, sabem? E quão grandioso é essa misericórdia que Ele nos dá, essa graça que Ele nos dá de que quando quer que o chamemos, Ele sempre escuta. Como é dito, Kabirji disse, não precisam de invocá-lo muito alto, não precisam de fazer um espetáculo daquilo que fazem, mas na sinceridade do vosso coração, se o chamarem, Ele escutará. Porque Ele ouve mesmo quando há uma tornozeleira na perna de uma formiga. Se uma perna de uma formiga tiver um sino, Bhagavan escutá-lo-á. Então, quando um devoto chama dessa sinceridade do coração, ele vem, tal como Maharaj Prahlad, na sinceridade. Sabem, quando Hiranyakashipu, seu pai, quando ele perguntou se o Senhor estava no pilar, ele disse sim, ele está no pilar, está no teu interior, ele está em tudo. Esse é o estado de um devoto percepciona o Senhor em todo o lado. Foi isso que Bhagavan Krishna disse no Gita. Um tal devoto, quando chamam pelo Senhor, ele responde em concordância. Então, este é um dia abençoado, onde o próprio Senhor, como dizer, ao ouvir o chamado do seu devoto, vocês veem na vida dos santos como ele se apressa, ele esquece tudo e apressa-se para o resgate de Prahlad. Então, devido ao tempo curto, vou pedir ao Jai Gopal para fazer as vossas perguntas. Pergunta, querido Guruji, é suficiente receber apenas um darshan de ti? Qual é a diferença se recebermos mais darshans? E o que é que podemos fazer para segurar essa benção? Bem, eu diria que é suficiente ter um darshan em si mesmo, se sentirem que todos os vossos sentidos foram limpos e vocês foram purificados em vocês mesmos, e se virem que sim, que esse darshan único vos deu essa iluminação, se viram que a vossa mente foi purificada completamente através de um darshan, sim, então é suficiente. Nem sequer têm que vir e receber muitos darshans em si mesmos. Mas enquanto houver um anseio por mais no vosso interior, enquanto houver mais por ser purificado, quando virem que essa transformação ainda não aconteceu, então claro que deveria haver uma continuação das coisas. Sem haver uma continuação das coisas, nada muda. Sabem, quando estamos a fazer japa, é a mesma coisa. Quando o Senhor Krishna, no Bhagavad Gita, ele disse de entre, como dizer, de entre as orações, de entre a intuação, de entre a meditação, eu sou o silêncio, o japa silencioso. Por que é que pensam que ele disse isso? Normalmente o japa significa entoar, é sempre através da recitação. Mas aqui ele disse, eu sou o silêncio, a intuação silenciosa. Então, por que pensam que ele disse isso? Sabem, ele disse-o porque enquanto que a mente de uma pessoa não alcançou esse estado de tranquilidade, deveria haver sempre uma continuação das coisas. E através dessa continuação das coisas, essa transformação acontece. Então, a vossa mente transforma-se em divina apenas quando se centrou a si mesma numa única coisa. Mas se tendo
um único darshan na vossa mente anda por aí ao redor, então deveriam ter mais darshans ao longo da vossa vida, deveriam ter darshan. É isso que realmente vos purifica. Enquanto estamos a entoar, realmente, quando estamos a celebrar o Narasimha Chaturthi e veem porque é que o Senhor Narashingadev realmente apareceu. Ele apareceu pelo chamado do Maharaj Prahlad. Mas o Maharaj Prahlad, veem o que é que ele representa? Ele representa esta devoção unificada. Enquanto uma pessoa não tem essa devoção unificada, enquanto uma pessoa não está em conexão com o Senhor Supremo, então uma pessoa precisa realmente de se purificar a si mesmo continuamente para alcançar esse nível. Há este louvor de Prahlad no Bhagavatam, canto 7, capítulo 9, verso 28, na verdade, que é tão belo, porque ele disse: o mundano, as pessoas mundanas, elas correm atrás dos objetos dos sentidos, os objetos dos desejos. Elas correm atrás disso, não sabendo que estão a cair para dentro de um fosso escuro cheio de cobras. Quando olham para isso em si mesmo, quantas vidas uma pessoa correu para isso, caindo nesse fosso escuro cheio de cobras, durante muitas vidas. Então, para lá, continua dizendo que eu fiz o mesmo, mas ao longo de muitas vidas eu estive a correr nessa direção, mas pela graça de Narada, ele salvou-me, ele deu-me esta confiança, ele revelou o que é a verdadeira alegria, na verdade, o que é a verdadeira felicidade, qual é a verdade do próprio Atma. Então, quando vemos a segunda parte disso, veem que por associação, por continuamente estar na presença de devotos, a mente de uma pessoa transforma-se. Então aqui, para lá está a dizer, pela graça de Narada, Narada veio para salvar-me, de outra forma eu seria o mesmo que todas as outras pessoas. E depois ele disse, como é que eu posso parar o serviço de um tão grande devoto? E ele está em frente a Narasimhadev e ainda assim ele está a elogiar o seu guru. E veem, sabem, isto é muito bonito de se ver, essa conexão. O que é que ele disse? Na presença de Bhagavan, uma pessoa deve elogiar o seu guru. Shabari fez o mesmo na presença de Ram, elogiando o seu guru, louvando o seu guru. Todos os grandes que tiveram uma visão do Senhor, Mirabai, quando estava a louvar o seu guru em frente a Giridhari, porque é através da graça do meu guru que eu te tive. Kabir disse-me, se o guru e Deus estiver, a quem é que eu me devo curvar? Curvo-me primeiro perante o guru, porque foi através da graça do guru que eu cheguei a conhecer-te. Então, através da graça de Narada que me instruiu no ventre da minha mãe, que me libertou dessas samskaras, porque eu nasci numa dinastia demoníaca. Eu nasci sendo filho de Hiranyakashipu. Então, sendo livre, estando em associação com isso, tendo o abrigo do Guru Maharaj de Narada, de um tão grande devoto, de Sriman Narayana, eu sou livre. Então, veem, enquanto essa transformação não acontece no vosso interior, é importante continuar recebendo darshan, continuando a fazer o vosso sadhana espiritual, até que tenham
esse conhecimento divino e essa realização venha a vós. Isso vai acontecer automaticamente. Não é receber um darshan e dizer como é que eu vou manter. Vocês nem sequer conseguem manter algumas coisas que fizeram de manhã, não conseguem mantê-las à noite. Ainda assim querem manter isso, aquilo que não podem segurar com as vossas mãos físicas, porque é espiritual, é muito difícil. É por isso que o darshan é muito importante. Havia uma vez um santo chamado, sabem, em Pandharpur há diferentes tipos de serviço que os devotos rendem a Vitala. Entre estes serviços há o Haridas. Eles oferecem o cantar para agradar o Senhor. Então, de entre estes havia um chamado Pandurenga Haridas. Era o seu nome. E, na verdade, quando estivemos em Pandharpur da última vez, nós visitámos a sua casa e tivemos essa bênção de ver as paducas, os sapatos que o próprio Senhor Vitala deu a este devoto. Então, este devoto estava a venerar Vitala e ele estava a cantar. Então, ele ia 3 vezes por dia ao templo. E de cada vez, antes de ir ao templo, ele ia ao rio Chandarbhaga, que é a 2 km de distância de onde ele estava, dava um mergulho e depois vinha e receber darshan no templo de Pandurenga. Então, esta era a sua rotina, esta era o seu darshan diário em si mesmo. Então, e ele era casado, mas ele não tinha filhos, quaisquer filhos. Então, à idade de 75 anos, um dia ele estava a ir a Chandrabhaga, como fazia na sua rotina diária, e nesse dia estava extremamente quente. Então, enquanto ele estava a caminhar, a voltar do rio, estava tão quente que ele desmaiou. E quando ele desmaiou, Bhagavan veio e ajudou-o, pegou nele, cuidou dele e depois deixou as suas paducas que ele estava a usar, deixou-as lá. Então, quando Pandurenga Haridas voltou à consciência, ganhou consciência, ele estava num estado de bem-aventurança e indescritível bem-aventurança no seu interior. E quando ele estava a olhar ao redor, quem é que tinha cuidado dele? Ele viu os sapatos de Vitala lá. E ele estava a perguntar-se a si mesmo, quem é que me deu estes sapatos? Então, enquanto ele estava a se perguntar, eu não vou pegar nestes sapatos enquanto essa pessoa que me deu estes sapatos venha. Então, esta era a sua determinação. E enquanto ele tinha uma tal determinação que finalmente Bhagavan teve que vir e revelar-lhe que tinha sido ele quem lhe tinha dado os sapatos dele para ele ir e voltar para o templo porque estava tão quente que os seus pés estavam a arder, estavam a queimar. Então, quando ele viu isso, ele disse, como é que eu posso, sou eu que tenho de servir, Bhagavan, e aqui estás tu a servir-me. Tu estás a cuidar do teu devoto. E depois Bhagavan disse, escuta, vê, pega toma estas paducas. E isto é o que tu devias estar a venerar, os pés do próprio Senhor. Então, vendo isso, ele levou as paducas para casa e foi isso que ele venerava. Nós tivemos um grande darshan das paducas de Vitala quando estivemos lá. Então, por que é que estava a contar-vos esta história? Esta história relembra que
quando recebem darshan de Bhagavan, não é suficiente. Não é apenas dizer assim, muito bem, eu recebi darshan dele e é isto, é suficiente agora. Não. Vejam, receber darshan do Guru e Deus, isto é o que purifica a vida de uma pessoa em si mesma. Nunca é suficiente. Porque se isso se torna suficiente, então o orgulho eleva-se no vosso interior, mais uma vez, e uma pessoa retrocede. Como disse Prahlad, aqueles que correm, como Prahlad disse, quando as pessoas mundanas correm atrás dos objetos do desejo, quando olhamos para isso, veem a mente de uma pessoa mundana, porque nunca está satisfeita, a mente que não está purificada, a mente que não está limpa, essa mente vai sempre voltar. Então, para evitar que essa mente volte para trás, uma pessoa deve continuamente relembrar o próprio divino. E uma pessoa deve saber realmente porque é que uma pessoa se está a lembrar do divino. Não é apenas por divertimento que eu vou lembrar-me dele, não é apenas por divertimento que eu vou ao darshan, porque darshan sustém essa graça em si mesmo. Claro que muitas pessoas vêm por curiosidade, muitas pessoas vêm, deixa-me ir e ver o que é. Então, ou hoje em dia, o darshan online, deixa-me ver como é que é realmente. Mas o darshan é muito mais do que isso, sabem? É esta transformação por que passam. Não tem nada a ver com as coisas exteriores. É aquilo que está a acontecer no vosso interior. E se essa transformação aconteceu com um darshan em si mesmo, muito bem. Então, vocês têm, então não há necessidade de voltar de novo. Enquanto essa transformação não aconteceu, venham. Então, tenham milhares ou milhões de darshans, está muito bem. Pergunta, querido Guruji, eu leio no Gita que Deus responde à forma como nós o abordamos, mas não parece possível para nós escolhermos que relacionamento desejamos ter contigo. Por exemplo, se eu quiser ser o teu irmão mais novo, isso não quer dizer que me vais tratar dessa forma. Então, é o Guru, Deus ou o Bhakta quem escolhe o Bhava do relacionamento. Bem, veem, eu diria que o karma escolhe o aspecto do relacionamento. Se uma pessoa tem um certo bhava que desperta no seu interior, uma pessoa vai ter esse tipo de relacionamento. Como, por exemplo, algumas pessoas que me adotam como seu irmão, é esse bhava no seu interior. E estava a falar com uma Mataji estava a dizer que no seu interior ela sentia que ela tinha esse sentimento de como uma mãe, ela via-se a si mesma como uma mãe. E ela perguntou-me, e eu disse, sim, claro, qualquer sentimento que desperte no teu interior, esse bhava deve ser o correto para ti. Mas uma coisa é, acima de todos os bhavas, uma pessoa tem que ver também que o Guru está sempre presente. Não é que uma pessoa diga, muito bem, és o meu irmão, então eu vou tratar-te, porque nesse tipo de pensamento nós tendemos a esquecer-nos de quem temos à frente. Sabem, no Bhagavad Gita, Arjuna disse o mesmo no capítulo 10, no capítulo 11, desculpem. Ele disse, depois de ter a visão de Bhagavan na sua totalidade, na sua Vishvarupa, nesse momento ele realizou, ele tomou consciência de que, a ti, a quem eu costumava adotar como meu amigo, eu punha a minha mão sobre ti e contávamos umas piadas juntos, mas tu és mais do que isso, tu não és apenas um amigo, não és apenas um guru, tu és o próprio Senhor Supremo. Então venham, em qualquer seja o bafo que desperte no interior, nunca devemos esquecer-nos de quem está à frente. Pode ser que sim, que me adotem como um irmão, ou que me adotem como um filho, ou que me adotem como o mais querido, ou o que seja,
de qualquer forma que tomem, que adotem, mas todas estas categorias nunca deveriam ser o aspecto material, porque nesse aspecto material vão tentar comportar-se da mesma forma como se comportam com todas as outras pessoas, sabem? E é aqui que muitas vezes as pessoas criam ofensas, esquecem onde está esta linha. Vêem, eu trato as pessoas que estão próximas a mim como amigos. A maior parte das vezes, os devotos, a maior parte das vezes eu trato-os como meus queridos amigos. Então, como uma grande família que somos. Mas uma coisa nunca se deve esquecer onde se encontram. E muitas vezes eu relembro-os disso. Há uma linha fina entre as duas coisas. Pois veem, no momento em que param, em que começam a tratar alguém apenas como um irmão e que se esquecem do verdadeiro aspecto do guru, então o respeito desaparece também. Então o desrespeito começa a acontecer. Então no momento em que desrespeitam, vão criar ofensas. E em vez de avançarem, vocês vão estar naturalmente, automaticamente, vão sentir que há certas coisas que foram perdidas nisso. Então, depois não honraram esse relacionamento, mesmo sendo o irmão, ou sendo o amigo, ou sendo, como dizer, qualquer relacionamento que seja. Quando se esquecem a parte do guru, do porquê que o guru está aqui para me ensinar, porque vim, o motivo porque eu vim foi para ensinar as pessoas, não foi apenas para comportar desta forma, porque isto não é uma realidade, isto é uma realidade que vai desaparecer. Não, agora está aqui, amanhã não está aqui. Então depois o que é que acontecerá? O nosso relacionamento vai para além disso. É por isso que no Bhagavad Gita, Krishna disse, no capítulo 4, verso 33, ele disse, superior é o sacrifício do conhecimento do que qualquer sacrifício material. Aqui tem que compreender isto. Superior é o sacrifício do conhecimento de qualquer sacrifício material, porque no sacrifício material, veem, quando digamos o yagna, por exemplo, nós falamos de yagna, muitas vezes quando falamos de sacrifício, tenho algo e vou sacrificá-lo. É fácil. Um sacrifício material é muito fácil e muito frequentemente esse sacrifício material tem um objeto de não ser sincero e real nele mesmo. Então, maior é o sacrifício do conhecimento, porque então ele continua a dizer, deixem-me terminar o verso, quando ele disse, toda a ação culmina no conhecimento. Então, quando vemos isso, que sem conhecimento das coisas, uma pessoa vai tentar fazer as coisas de uma forma mecânica. Quando nós estamos a entoar, por exemplo, as pessoas dizem, sim, muito bem, estás apenas a entoar os nomes deles. Porquê é que estás a entoar? Por falta de conhecimento, apenas vês que estás a entoar. Mas o entoar do nome tem que ter um conhecimento mais profundo de que não há diferença entre o divino e o seu nome em si mesmo. E que esse nome está a transformar algo. Aqui, conhecimento, é por isso que a educação e na espiritualidade é muito importante. É por isso que, por todos os lados, os gurus deram conhecimento às pessoas para que essa transformação dessa estrutura mental em si mesma não corra apenas para o exterior, porque no exterior vão encontrar o muro da limitação. Quando olhamos, por exemplo, o sacrifício das coisas materiais, veem que as pessoas aos templos na Índia ou em qualquer outro lugar e veem que tudo está cheio. As pessoas vão ao templo, trazem as suas ofertas, mas no seu coração não está nada. Não há amor no seu coração pelo divino. Claro, eles dizem, sim, nós acreditamos em ti, porque enquanto me deres aquilo que eu te estou a pedir, eu ainda te amo. Mas no momento em que me parares de dar aquilo que te estou a pedir, esse relacionamento irá mudar. Da mesma forma, vem o guru
assim, eu amo-te como um irmão, eu amo-te como um amigo, enquanto enquanto há este desfrute de se entreterem um ao outro nisso, está muito bem. Mas no momento em que o guru aparece, já não querem ver onde está o irmão e onde está o amigo. É por isso que é muito importante, o conhecimento é importante, porque ensina-vos que sim, eu posso ter esse relacionamento como um irmão ou como um amigo, mas, para além disso, o guru está lá também para me guiar, porque não é apenas sobre isso. Então, neste contexto, vocês têm que compreender o significado mais profundo das coisas, não apenas fazer as coisas de uma forma mecânica e verem apenas as coisas exteriores que estão lá. Porque do ponto de vista do guru, o guru sabe o significado mais profundo, porque é que ele associa e com quem se está a associar. Ele tem uma tarefa, um trabalho para fazer, ele tem que transformar essa pessoa, ele tem que limpar essa pessoa. E essa pessoa precisa de uma certa atenção. E se essa pessoa não tomar consciência disso, claro que essa pessoa vai apenas avançar com isso. É como se tivesse uma grande festa, sim? Alguém vem ter convosco e traz-vos uma prenda, uma oferenda. E, claro, vocês receberam muitas prendas e pegam nessa prenda dessa pessoa e essa prenda está embrulhada não de uma forma muito bonita. Claro que toda a vossa disposição sobre isso vai mudar. Não vão ter qualquer interesse nisso. Mas depois a pessoa diz, abre o presente e olha. E quando vocês abrem o presente e veem que no interior está um grande diamante. Ou um conjunto de notas de 1000 euros. Nem sei se isso existe. Então vocês pegam a forma como veem essa oferta, muda, então vão começar a gostar mais dela, vão começar a amá-la e vai tornar-se a vossa preferida, porque tem esse conhecimento do que está no interior, não apenas no exterior, mas as coisas mais profundas que sustenta no seu interior. Então, dessa forma também, veem, quando têm o conhecimento mais profundo sobre este relacionamento e que saibam realmente o que o Guru está a fazer por vós, pela humanidade, porque veem, aquilo que o Guru faz é desconhecido para a mente dos humanos e aquilo que o Guru faz para algumas pessoas pode ser louco, porque não conseguem compreendê-lo, é um desafio da mente, é uma transformação da mente em si mesma, mas eles estão dispostos a transformar a mente ou querem resistir-lhe. Então, isto é muito importante que seja claro. É aqui que o conhecimento profundo é importante, sabem? É por isso que o Sr. Krishna disse que o sacrifício do conhecimento, o sacrificar o conhecimento é mais importante do que qualquer que seja um sacrifício exterior, porque o sacrifício exterior é muito fácil. As pessoas fazem yagna, as pessoas fazem japa, as pessoas vão a peregrinações e tudo isto, mas são tudo coisas mecânicas, não há uma transformação interna. Mas a transformação interna acontece quando têm o conhecimento de porque é que estão a ir a esta peregrinação, qual é a razão mais profunda, qual é a associação convosco, qual é a transformação que ir a este lugar vos traz, não é apenas ir lá e receber Darshan Bhagavan e acabou-se. Não, vocês têm que ter essa compreensão profunda de quando vão a uma peregrinação, o divino, mesmo num segundo, ele olha para vós e é suficiente. Se estiverem na sua presença, é suficiente. Então, qualquer que seja o relacionamento do vosso coração, desfrutem essa relação, mas que saibam o significado mais profundo dessa relação. E quando têm esse significado mais profundo desse relacionamento, então vão estimar até essa irmandade, até essa amizade que têm com o Guru como algo grandioso, não apenas tomá-la como garantida, porque de outra forma eles vão tomá-la como garantida, vão dizer apenas, sim, isto é como os meus outros amigos.
E isto é onde a relação termina. Sabem, para evitar um tal equívoco, para evitar um tal mal-entendido, é muito importante nunca esquecer que mesmo que adotem o guru como um irmão, ou que adotem o guru como Deus, ou que adotem o guru como amigos, ou amado, ou o que seja, nunca deveria haver o passar dos limites. Uma vez que passam os limites, então vocês vão ser aqueles que vão perder. Então, desfrutem desse relacionamento com o total conhecimento de que o guru vos está a ensinar algo mais profundo. Não para ele mesmo, mas para vós. Porque a vida de um guru não é sobre a sua vida para ele. O que quer que seja que ele faz para os seus devotos, para as suas pessoas, para que eles possam transcender a sua mente e possam transformar essa mente em divina, que está para além de quaisquer limitações que normalmente eles colocam em si mesmos. Então, pergunta, querido Guruji, eu sou novo no caminho espiritual e estou a escutar os satsangs e tenho estado a ler o Bhagavad Gita. Eu preciso da tua ajuda porque me falta o amor puro que é suposto eu sentir. E assusta-me porque eu não quero ser falso e quero abraçar isto de todo o coração. Como é que eu posso ultrapassar esta preocupação que não estou a sentir nada? Sim, como disseste, és novo no caminho espiritual e leva tempo. Sabem, quando estamos a falar de amor, estamos a falar desta bem-aventurança, ela não acontece de um momento para o outro. Vêm, algumas vezes as pessoas têm de passar por vidas para alcançar isso. Então, se o Bhagavan te chamou neste caminho espiritual, a este caminho espiritual, isso significa que isso está lá no teu interior, mas a forma como estás a olhar para isso, estás a olhar para isso do ponto de vista da tua mente, porque da mente diz, eu tenho que sentir esse amor, porque é que eu não o estou a sentir? Mas alguma vez deste o teu melhor para isso? Então, apenas ser paciente e continua a escavar no interior e continua a alimentar a tua mente com as coisas certas. Esse sentimento vai despertar por si mesmo. Não tem a ver contigo fazê-lo, porque se tu disseres assim, vou começar a sentir agora desta forma, isso vai ser falso, sabes? Então, apenas permite que a tua mente roda as contas da tua mente com o nome do divino. Como disse Kabirji, deixa de rodar as contas no exterior e roda as contas da tua mente. Isto é tão belo quando, sem ter a verdadeira, a real compreensão das coisas, vão dizer, sim, ele está a falar disso, porque é que eu não o sinto? Há muitas pessoas que entram no caminho espiritual, como estava a dizer ontem, durante anos e anos, elas querem sentir algo e ainda assim não sentem essa bem-aventurança, porque seguem o mestre e o mestre disse, sim, tenho que sentir a bem-aventurança por praticar uma certa prática, mas ainda assim eu pratico por um ano e não sinto nada, pratico durante 2 anos e não sinto nada, não vejo qualquer diferença. Mas algumas vezes precisam de praticar toda uma vida para, por uma vez, terem um vislumbre dessa bem-aventurança. E uma vez que alcancem esse estado de bem-aventurança, nunca mais vos deixa. Mesmo nas próximas vidas, que tenham que adotar esse estado de bem-aventurança, vai manter-se convosco por não o terem alcançado noutras vidas. É por isso que voltaram de novo. Porque se o tivessem alcançado esse estado de bem-aventurança, não estariam aqui. É tão simples. Então, porque não alcançaram esse estado de bem-aventurança, continuam em busca disso. E são impacientes sobre isso, porque escutam as belas palavras e querem senti-lo imediatamente. Isso é muito humano. Eu quero algo e quero já. Eu não quero fazer nada. Eu quero já. Porque eu sou demasiado perfeito, sou demasiado bom. Estou a sentir-me, parece que parece que é como se o Sr. Trump estivesse a falar. Então apenas
saibam uma coisa, vocês não são tão perfeitos como o Sr. Trump é, mas mantenham, continuem a fazer o vosso sadhana, acima de tudo, eduquem-se a vocês mesmos, tenham esse conhecimento espiritual, banhem-se nesse conhecimento espiritual e permitam que a vossa mente seja transformada. Quando a vossa mente estiver transformado, quando essa transformação começar a acontecer automaticamente, isso que está profundamente no vosso interior, o Senhor que está sentado no interior do vosso coração, vai saltar para fora desde o vosso coração e quando ele saltar, o vosso coração vai explodir com esse infindável fluxo de amor. Então, parem de se compararem a vocês mesmos e parem de pensar que apenas sejam pacientes. É isso que eu vos vou dizer. Pergunta, querido Guruji, por que Jagannath, Subhadra e Balaram são apresentados com uns olhos enormes, tão grandes, redondos? É verdade que no interior da Murti de Jagannath está o corpo do próprio Senhor Krishna, escondido pelos Brahmanes? Sim. Então, na tua pergunta estão duas perguntas. Então, por que é que os olhos são grandes? Na verdade, sabem a história, não conhecem a história, não vou entrar na história de Jagannath Ji neste momento. Então, um dia, em primeiro lugar, quando foram feitos, quando Vikramaksena estava a esculpir as divindades, ele disse ao rei e à rainha para não irem, mas eles sendo tão impacientes, o rei e a rainha apressaram-se até ao ateliê e, claro, ele desapareceu e a divindade foi deixada incompleta, tal como está. Eles pintaram a divindade porque vem, era madeira, então eles tiveram que lhe dar um aspecto a ela. Então pintaram a madeira e deram este aspecto de Jagannath e Subhadra e Balaradra. E que vêm agora com grandes olhos, e são lindos estes grandes olhos, eu adoro os seus olhos grandes, porque lembra-vos que Deus está a olhar para vós, não importa onde estejam, na vossa consciência, Ele está a olhar para vós, com grandes olhos Ele está a olhar para vós, então não podem esconder nada dele, por muito que pensem que podem esconder algo dele, Ele sabe tudo. E Ele está a vigiar-vos constantemente. Ele está de vigia 24 horas por dia, então tenham cuidado. Então, esses são os grandes olhos para vos lembrarem que Ele está a vigiar-vos. E a segunda, e a segunda parte da tua pergunta era se é verdade que o corpo de Krishna está no interior. Sim. Então, se conhecerem a história, mais uma vez, este rei Pradyumna estava a ansiar por Krishna, porque no seu reino havia uma divindade chamada Nila Madhava. E quando ele foi receber darshan de Nila Madhava veio e entrou para o interior da terra, então ele não pôde ter darshan de Nila Madhava. Então ele ansiava por Krishna, e o seu anseio era tão sincero que Krishna veio nos seus sonhos e disse: então amanhã vai, como dizer, vai até ao pé do mar e vais ver um tronco enorme, pega neste tronco e esculpe a minha divindade. E este tronco são as cinzas do meu corpo. Então as suas cinzas, porque quando Krishna deixou este plano, eles cremaram o seu corpo e depois despejaram as suas cinzas no mar e estas cinzas transformaram-se nesse tronco, de cujo a divindade de Jagannath foi esculpida, que vos contei agora. E claro, é chamado o coração da Vigraha. Então, da primeira divindade em si mesma, sempre que mudam a Vigraha no templo, a cada 12 anos ou 14 anos, então sempre que eles mudam a divindade, eles colocam essa parte no interior, em primeiro lugar. E é dito que a pessoa que faz isso apenas tem 1 ano de vida. E sabem uma coisa, vou-vos contar algo. Em Puri, quando eles estavam a contar isso,
é um tal privilégio para este voto. Eu estou a contar isto e todos os meus pelos estão de pé. Eles sabem que apenas têm 1 ano de vida, porque viram isso ao longo de séculos, que cada pessoa que fez isso vive apenas 1 ano. Depois de 1 ano, eles deixam este plano e vão para Vaikunta e realmente estão em serviço eterno para o próprio Bhagavan. Ou em Puri, este devoto, eles nem sequer querem estar em Vaikunta para o servir. Eles dizem, para servir Vaikunta é aqui, em Puri em si mesmo. O nosso Vaikunta é servir Jagannath. E realmente, quando eles dizem isto, cada um deles tem esse anseio e dizem sim, eles votam, eles próprios se voluntariam, sim, eles dizem eu quero fazê-lo, mas claro que nem todos, apenas um pode fazê-lo. Então é o próprio Bhagavan que essa parte do primeiro Jagannath, de divindade de Jagannath, de acordo com os Shastras, de acordo com os Shastras, são as cinzas do próprio Senhor Krishna que é instalada no interior. Então, Jai Gurudev, que o Senhor Jagannath possa Narasimhadev abençoar-vos a todos.